Olá pessoal, tudo bom? Inicialmente, queria agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados. E o tema da palestra de hoje é justamente o capítulo 2 do Evangelho. O meu reino não é deste mundo. Então, eu dividi em 7 pontos esse trabalho. A gente vai iniciar com a introdução, mostrando justamente a passagem que Jesus nos comenta sobre essa questão de que o reino dele não era deste mundo, né? A passagem com Pilatos. Então, Pilatos, né, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. É muito importante essa questão do ainda que a gente vai discutir no decorrer desta apresentação. E assim, disse-lhe Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão a dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, essa é a passagem de introdução que eu gostaria de fazer. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir a respeito desse tema vem logo do título: meu reino não é deste mundo. Então, a partir do momento que a gente tem essa questão de interpretação, meu reino não é deste mundo, significa que existem múltiplos mundos, ou ao menos mais de um mundo, porque a partir do momento que meu reino não é deste mundo, então existem outros reinos. A gente sabe, a espiritualidade da luz já nos ensinou que todos os orbes no universo eles são habitados. Então, toda vez que você olhar para o céu e ver aquelas estrelas e ver aqueles planetas, saiba que cada um daqueles pontinhos que estão lá no céu existem seres que habitam neles. Uns mais evoluídos que nós, outros menos evoluídos. Existem os mundos primitivos, existem os mundos de prova e regeneração, que é onde ainda estamos, né? Estamos no processo de provas e expiações, estamos no processo de regeneração, mundos regenerados, mundos felizes e por aí vai. Então, é um ponto que merece destaque. Uma outra questão que eu coloco aqui no comentário o que seria a verdade, né? Jesus fala assim: aquele que escuta a verdade, escuta a minha voz. Então, o primeiro questionamento que a gente pode fazer é: o que seria a verdade? E nesse ponto, eu faço um comentário aqui de que a verdade seria que a vida da Terra seria apenas uma passagem e que os reinados da Terra, os reis e rainhas, né, da Terra, seria uma mera ilusão. Inclusive, nesse capítulo, né, o capítulo 2, tem um depoimento de uma rainha. E ela mostra o quão ela estava iludida, pensando que quando ela deixasse seu reinado, permaneceria rainha no plano espiritual, o que não é verdade. E muitos do que ela julgava serem pequenos, na verdade eram muito maiores do que ela. E isso aí meio que dá um choque de realidade, né? Todas as ilusões caem. Isso também nos leva a fazer um comentário a respeito disso. Porque o que seria a verdadeira realeza? Enquanto vários reis e rainhas foram praticamente esquecidos na história, outros permanecem aí durante a eternidade. A gente pode ver tantos exemplos. Podemos pegar o próprio Jesus, que até hoje tem toda a sua grandeza, tudo, e a época quando ele era encarnado,
não foi por todos visto como um verdadeiro rei, não foi visto como um verdadeiro rei. Então, isso faz a gente provocar uma reflexão. Que tipo de realeza que a gente está buscando aqui na Terra? Que tipo de legado? Eu falo muito dessa questão de legado. Então, um outro ponto que eu queria comentar é em relação à vida futura. Ou seja, o Espiritismo ele traz isso para a gente, né? Essa questão de entender o processo de reencarnação e de que a vida não acaba com a morte. Muitos seres mais materialistas, eles entendem a vida com o nascimento e com a morte e assim acaba tudo. O que matematicamente, até que eu sou dessa área, não faz sentido. Por quê? Porque existem muitas anomalias. Como é que a gente explica pessoas que nasceram em berço de ouro e pessoas que nasceram na mais pura miséria em questões financeiras? Como é que a gente explica doenças, autismo, nascimortos, síndrome de Down? Que justiça de Deus é essa? Que faz com que uma pessoa tenha a possibilidade de nascer num berço de ouro, em plena saúde, e outra numa casa bem pobre e com todo tipo de doença. Não faz sentido. Você pode até tentar defender uma argumentação a respeito disso, mas não faz sentido algum, a não ser que a gente coloque a perspectiva da reencarnação e de que a gente está aqui num processo de evolução contínua. Então, assim faz. E outra coisa em relação a isso torna possível que a gente entenda suportar as dores da Terra em prol de uma vida futura. A gente falou um pouco da questão dos planos, né? Mas a gente não falou da questão dos espíritos. E Jesus é um espírito crístico. Então, quando se chega na posição de um espírito crístico, ele se torna infalível até na carne. Então, o que eu quero dizer com isso? Que absolutamente tudo que Jesus fez em vida estava em conexão plena com Deus. Não existe erro. Enquanto a gente erra, somos falíveis, e até espíritos mais evoluídos que nós também erram na carne. Mas o espírito crístico, ele não erra. Ele já se conectou plenamente com Deus. Então, quando ele decidiu humildemente aceitar todo o caminho que ele traçou aqui, por exemplo, Jesus ele poderia escolher qualquer lar, qualquer berço para nascer. Ele é o governador da terra, mas ele escolheu um berço numa família humilde para nascer numa manjedoura, fortalecendo ainda mais o exemplo de humildade. Então, esse é um ponto que merece a nossa reflexão. Uma outra questão, né? Quando a gente não pensa na vida futura, o fardo que os bons carregam, em detrimento, né, dos gozos da terra, se torna meio sem sentido também. Porque se a vida começasse e terminasse no plano da matéria, então as pessoas tinham que correr atrás dos gozos da matéria mesmo, porque com o fim da vida acabava tudo. Então não fazia sentido você abrir mão de certos gozos da vida material em prol da vida espiritual. O que não quer dizer também que a gente deve esquecer completamente a vida material. Não é isso. Eu gosto muito de fazer uma metáfora em relação a esse assunto, que é a metáfora de uma pessoa que passou no concurso público. Vamos supor um paulista, ele passou por um concurso do interior da Paraíba, por exemplo. Então ele passou nesse concurso, ele tem que, mesmo que depois ele peça uma transferência, ele vai ter que exercer ali a sua função naquela cidade.
Então ele chega e olha para aquela cidade e fala: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Por que eu fiz esse concurso? Eu odeio essa cidade não tem nada, essa cidade não presta, etc, etc. Só que ele não tem o que fazer. Ele vai ter que pelo menos passar ali uns 2 anos naquela cidade. E aí, o que você tem 2 caminhos? Ficar sofrendo, achando ruim tudo, esses 2 anos, para depois tentar voltar para o seu lar, né? Que é lá em São Paulo. Ou você vai tentar aproveitar o máximo que você puder dentro daquela cidade. Então é basicamente uma metáfora que quando a gente vem para a Terra, a gente não é daqui. A nossa vida é a vida espiritual, mas a gente tem que passar aqui para evoluir. E quanto mais rápido a gente evolui, menor é a necessidade da gente estar aqui. Porque os espíritos puros, os espíritos felizes, eles não têm mais a obrigação de reencarnar. Quando eles reencarnam em missão. É completamente diferente. A gente reencarna com obrigação mesmo de sanar as nossas dívidas. Então, toda vez que a gente pensa em abnegação, em todas as questões em prol da vida espiritual, a gente está pensando na nossa verdadeira vida. E um outro ponto em relação a isso também, né, tá correlacionado, é a visão dos judeus acerca da vida futura. A gente está falando tanto da vida futura, como é que os judeus enxergavam a vida futura? Eles tinham uma visão muito embaçada, tipo, tudo de bom que acontece na Terra é bênção de Deus. Tudo de ruim que acontece com a pessoa, né, com a sua família, é maldição de Deus. Então, tipo assim, era uma visão muito limitada e Jesus sabia. Tanto é que Jesus não aprofunda muito com esse conceito do plano espiritual, ele deixa isso mais a cargo do Espiritismo. O Espiritismo é que vem traçar mais sobre isso. Um outro ponto que também merece destaque é toda vez que eu leio esse capítulo, me faz perceber que eu sou um homem de pouca fé. Por quê? Porque enquanto Jesus naquela época ele falava sobre parábolas, o Espiritismo vem escancarar a ciência, né? O método científico da questão espiritual. Então quando você pega Kardec, que faz toda uma pesquisa, uma metodologia científica, e quando ele vai lá escrever o Livro dos Espíritos, que ele faz uma pergunta para uma pessoa, e quem é Deus? O que é Deus? Aí o Espírito X responde. Aí depois ele pergunta para outra pessoa, quem é Deus? O Espírito Y responde. E assim sucessivamente. Ele espalha essa mesma pergunta para múltiplos lugares do globo. E a resposta é idêntica. Então, se você pergunta a mesma coisa para pessoas que não se conhecem, que nunca se viram e que nem ao menos sabia que essa pergunta tinha sido enviada para outras pessoas e a resposta é a mesma, o que é isso senão a existência de um denominador comum? E a existência do denominador comum é a existência do espírito, da vida fora da matéria. Então, gente, toda vez que eu paro para refletir e volto nesse tema, eu percebo que eu sou um homem de pouca fé, que eu ainda não fiz completa a minha transformação. Porque como professor e como pesquisador, eu não posso negar a metodologia científica de Kardec. Então isso só comprova mais uma vez que eu ainda sou um espírito em evolução e que ainda sou um homem de pouca fé. Assim como Jesus falou para Pedro, né? Talvez meu nome não tenha sido à toa. Pedro, tu és um homem de pouca fé, por isso que você caiu aí nas águas, né? Enfim, já falamos aqui da realeza de Jesus, né? Um outro ponto de vista que a gente deve entender, eu separei um ponto aqui, ó. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir,
Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista que ele encara a vida na Terra. Gente, é lógico, e faz completa correlação com o que eu acabei de falar. A partir do momento que a gente consegue descer a informação do cérebro e jogar ela no coração, a gente desprende o véu do esquecimento. É como se a gente tivesse o gabarito da prova na mão. A gente tem na nossa mente, mas a gente não tem na mão. Então, eu sei o que de fato eu vim fazer na Terra, que é evoluir, que é enxugar o máximo de lágrimas que eu puder. Porque a minha vida não é aqui, porque o meu reino não é deste mundo. E você percebe que quando você coloca, interioriza isso no seu coração, todos os males, todos os problemas e todas as dificuldades que a Terra, que nós passamos na Terra, passam a ter relativamente um peso menor, porque a gente sabe que é temporário e que a gente sabe que não é real, que aqui a gente está numa escola para aprender e que não é a nossa vida aqui, e que Jesus é o nosso caminho, é o nosso modelo, é o nosso guia. Então, e Jesus, como eu falei no início, e eu quero enfatizar até o fim desse nosso encontro, é que Jesus é um espírito crístico. E o espírito crístico, ele alcançou tamanha evolução que ele não erra nem na carne. Então, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou, era milimetricamente alinhado com Deus, com o Criador de tudo. Então, se a gente... Essa foi a função dele na Terra. Mostrar literalmente o gabarito pra gente. Se você quiser tirar 10 na prova, 10 na prova da sua vida, siga Jesus. Siga Jesus, siga Jesus 100%. Sempre se pergunte o que Jesus faria no meu lugar. Jesus iria ficar preocupado com as coisas da Terra? Tanto não, que é impossível não falar sobre esse tema e não lembrar da passagem de Marta e Maria, das irmãs. Quando Jesus chega na casa, Marta está lá se preocupando em lavar a louça, em arrumar a mesa, tudo, enquanto Jesus está lá passando os ensinamentos para Maria. Olha só, Jesus está na tua casa, você vai se preocupar com lavar prato, com lavar banheiro? Não. E ainda pior, se incomodar porque a sua irmã não estava te ajudando. E chega, mestre, fala para que ela me ajude. E Jesus, incisivo, diz: não, Marta, tu te preocupas com coisa demais. E o principal, tu não dá ênfase. E a tua irmã aqui, ó, que está dando ênfase ao principal, isto dela não será tirado. Olha Jesus assim, ó, com a potência, né? Fala, não, isso aqui que é o importante. Esquece o resto. Mas aí tem um outro questionamento que a gente pode fazer. Se todo mundo desperta a consciência a esse nível de Maria, então ninguém mais vai fazer as coisas da terra, todos os benefícios, todos os prazeres da terra, ninguém mais vai querer trabalhar com isso e todo mundo vai ficar zen. Não, não é isso. Não é isso. O que o Evangelho quer trazer para a gente é o equilíbrio das coisas. É o equilíbrio. Eu sempre fui um defensor de que a vida na Terra não é uma vida de sofrimento. O que acontece é o peso que as pessoas dão para as coisas. Então, se você está com um espinho no pé, não quer dizer que você vai ficar com esse espinho no pé, que não, porque eu tenho que sofrer mesmo, porque a vida na Terra é sofrer, e eu vou deixar aquele espinho ficar ali, moendo meu pé. Não, você vai lá e vai tirar esse espinho do seu pé, porque você não tem que estar sofrendo. O problema é que as pessoas dedicam boa parte do seu tempo para coisas que não vão agregar valor nenhum, ou para coisas que vão trazer bens materiais, e esquecem completamente do tempo para o espírito. Há muito tempo, eu como professor de projetos, eu sempre falava da questão do tempo, até como economista, como educador financeiro, para as pessoas trabalharem para conseguir a sua independência financeira, e assim eles vão ter o tempo livre para fazer o que quiserem. Eu acho o tempo uma coisa muito importante. Eu colocava como tempo como o
o principal bem da vida. Mas hoje eu penso diferente. Não é o tempo em si, é o que você faz com o seu tempo. Porque eu percebo que muita gente que se aposenta, muita gente que consegue a independência financeira jovem, quantas pessoas conseguem isso? Ainda mais nesse mundo da tecnologia, com muitas influências. Então a pessoa consegue essa independência rapidamente. Só que o que ele vai fazer com o tempo dele? Ele não precisa mais trabalhar para viver. Então o que ele faz? Aí é que está o X da questão. Será que ele usa esse tempo em prol da humanidade? Será que ele usa esse tempo em prol da sua própria evolução? Em prol de enxugar o máximo de lágrimas que ele puder e assim adquirir mais créditos do que débitos nessa vida, esse é o grande objetivo? A gente inicia a vida devendo. Todo mundo, vamos pensar aqui em educação financeira, né? A gente começa a vida devendo. Todo mundo tem um cartão de crédito e esse cartão de crédito está com saldo devedor. Qual é o nosso objetivo? É pagar esse saldo o máximo que puder e, quem sabe, zerar essa dívida e começar a ganhar os créditos. E esses créditos fazem com que a gente evolua nos planos. Então, o fato da gente conseguir muito crédito faz com que a gente não necessariamente precise reencarnar na Terra. A gente pode reencarnar em planos mais felizes. Porque o nosso objetivo é seguir o caminho de Deus. É nos aproximar o máximo de Deus possível. E, já que a gente está falando da Terra, né? A gente está passando por um período de transição. Se a gente não ficar atento, é capaz de que a gente não possa nem mais reencarnar na Terra. E a gente desça para planos mais primitivos, assim como no passado ocorreu com os capelinos, né? Os exilados de Capela é uma boa leitura, porque a Terra está passando por um período muito similar. Então a ideia é que a gente relativize os pesos da vida, na certeza de que a gente não vai ficar aqui muito tempo, na ideia do concurso, que logo ele vai conseguir uma transferência para onde ele quer. Então não vamos colocar peso nisso. Não vamos colocar peso, não vamos olhar a grama do vizinho. Muitas vezes a gente diz, eu só vou fazer isso, eu não faço isso porque eu não tenho a condição que o meu vizinho tem. Não. A gente tem exatamente o que a gente precisa para evoluir. Nem mais, nem menos. Pense que cada um de nós toca um instrumento na orquestra de Deus. Cada um tem o seu instrumento. Não é verdade que quando uma pessoa não toca bem um instrumento, toda a orquestra ela fica em desarmonia por causa de um instrumento? É a mesma coisa que acontece. Então, foque no seu instrumento, porque a maestria do seu instrumento vai congregar para a harmonia do universo como um todo. Então, deixe o seu vizinho tocar o instrumento dele, foque no seu instrumento. Foque em harmonizar o máximo que você puder o universo. Isso faz com que muitas das nossas dores elas diminuam. Muito mesmo das nossas dores elas vão diminuir com relação a isso. Um outro ponto, né, que eu gosto muito de falar, que é uma frase do Chaplin, né? Que ele fala: a vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Então, às vezes, o Evangelho ele traz uma ideia aqui, de que quando você olha um rei e um plebeu de perto, você percebe uma certa diferença entre eles. Isso pode gerar murmurações. Mas quando você sobe numa montanha e olha os dois lá de baixo, você só vai ver dois pontinhos. Ou seja, não diferenciam nada dele. Então, todo aquele sofrimento que você teve naquele momento, você percebe que não existia. Eu gosto muito de fazer essa comparação também com namoro adolescente. A pessoa está lá, o adolescente, e aí a namorada ou o namorado terminou, e aí ele diz: meu mundo acabou, meu Deus, acabou a vida. E naquele momento ele realmente está pensando que a vida dele acabou ali, ou dela, acabou. Só que passam os anos, ele olha para trás, depois que ele já está vendo bem de longe aquilo, e ri.
e ri, começa a rir, meu Deus, olha que papelão eu fiz ali naquela época, como eu era ingênuo. Mas vai falar isso para a pessoa que está passando naquele momento, no curto prazo. Então, isso aqui também é uma questão legal para a gente discutir. E para a gente finalizar aqui, novamente dar ênfase para o Espiritismo, né? O Espiritismo dilata o pensamento e rasga os horizontes. Faculta uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns seres dos outros. Então, aqui também vai para uma outra reflexão. Quando a gente pensa que o espírito ele nasce ali, naquele momento ali do nascimento, tanto os pais quanto os filhos perdem uma ligação completa. Tipo assim, é simplesmente um ser que está nascendo ali e não tem ligação nenhuma com seus pais. Então, de onde é que vêm os sentimentos distintos que os pais têm com os filhos? Às vezes um pai ama muito um filho e o outro não gosta tanto. Aí uma mãe, o pai vai dizer, não, eu amo meus filhos da igual forma. Não é. É muito raro isso acontecer. Porque existem filhos que são da sua família espiritual, filhos que não são, parentes que são também, não vou até sair dessa escala, pessoas que você tem uma empatia de graça, digamos assim, e outras que você tem uma repulsão por elas. Então, assim, isso mais uma vez nos convida para estudar com mais profundidade o Espiritismo. E para a gente finalizar mesmo o encontro, eu gostaria de ler o depoimento, que termina, que finaliza o nosso capítulo, que ela fala da seguinte forma: quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo, o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Quem trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Quantos exemplos a gente vê, de pessoas que acumulam tesouros e mais tesouros e gente não leva nada. Nada, nada, nada. E como que, para tornar mais terrível a minha lição, no caso a dela, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, olha a ênfase, mas muito mesmo acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu até desprezava, por não terem sangue nobre. Olha que lição, o Evangelho está dando para a gente. Como compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se sequestram na terra. Para se granjear um lugar no reino dos céus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Olha a questão da prática. A benevolência para com todos, ou seja, para conseguir um bom lugar no reino de Deus, no reino de Jesus, precisamos de abnegação, humildade, caridade, práticas. Então o Evangelho da prática. Não se vos pergunta o que fostes, nem a posição que ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Então, tem uma reflexão que é muito boa, que a gente faça sempre que a gente estiver numa zona de conflito, assim, numa zona querendo refletir. Olha a sua vida, quando a morte chegar, faz uma visualização disso. E a morte vai te perguntar: que bem você fez? Quantas lágrimas você enxugou? Aí nesse momento você vai olhar para trás e vai ver: será que a minha vida foi uma vida de um enxugador de lágrimas ou de um derramador de lágrimas?
Eu fiz mais as pessoas chorarem ou eu fiz mais as pessoas sorrirem? Quanto mais eu faço as pessoas sorrirem, mais próximo de Deus eu estarei. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das luzes e dos espinhos, não pelas flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, essa ilusão some. Só aqui, dá uma pausa nesse vídeo e reflete nessa frase. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros. O Evangelho está nos dizendo que perseguir atrás de bens terrenos são ilusões, são sombras. E ao fazer isso, a gente despreza o principal bem, o único que é aproveitado na morada celeste, o único que vai te dar acesso a esta, ou seja, enxugar lágrimas, né? Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda aqueles que ainda não entenderam isso. Através de quê? Das vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Jamais esqueça disso. E muito obrigado, gente, e que Jesus abençoe a todos nós.